Esse negócio do Rojas, o que aconteceu, o cara não está recebendo, rompe contrato, vai embora, porque o clube falou que ia parcelar e atrasou o parcelamento. Eu tinha perguntado para o Sheik no vestiário como é que fica entre os outros caras que também estão com coisa atrasada. Tem cara que começa a pensar em vazar também, Sheik? Então, Nori, a época que eu joguei no Corinthians, por exemplo, o Corinthians ficou me devendo imagens durante 2, 3, 4, até 5 meses. Só que eu tinha um relacionamento muito próximo do presidente, que era o Andrés, e eu tinha certeza absoluta que eu iria receber. Inclusive, eu recebi tudo. Por quê? Porque o Andrés, essa gestão, essa chapa deles, eles se aproximam muito dos atletas. Esse relacionamento, essa proximidade, ela existe. E daí o Mano chamou a atenção para isso. O Fagner, o Cássio, esses atletas mais antigos, não sei, teve a situação do Gil também comentada. Então tinha, assim, uma certa confiança dos atletas, eu falo por mim, em receber. E, de fato, eu recebi cada centavo. Inclusive, quando eu parei de jogar, eu recebi tudo. Com essa nova diretoria, eu não sei se esses atletas mais velhos, eu digo os mais velhos, vão se sentir à vontade ou se vão confiar a ponto de não abrir mão, não entrar na justiça, não pegar as malas como esse menino fez. Eu tenho minhas dúvidas, mas a minha opinião, eu ia colocar, assim, os meus representantes para poder cobrar o que eu tenho de direito. Sendo Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, qualquer clube, o que é meu de direito, eu tenho que receber. Eu sou trabalhador e é meu, eu não estou pedindo nada emprestado. Dá para ter o bom senso? Falamos também de bom senso. Dá para ter bom senso, 1 mês, 2 meses, mas isso não é uma coisa normal, como o Augusto falou ainda há pouco em uma entrevista. Não é normal. O atleta trabalha, o atleta tem que receber. Mas para quem, Benja, para quem não tem independência financeira realizada, 30 dias de atraso gera preocupação. Sempre que atrasa 30 dias. Não, mas eu não acho que. Gera preocupação. Mas eu vou te falar, mano. Eu não acho que diga. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu não acho que quem tem a vida feita ou quem não tem a vida feita. A questão é o seguinte: você trabalhou. Não, tem que receber, dia de qualquer 5, jeito. Dia 10, dia 20, Fato. Você tem que receber, amigo. O cara não jogou nada. Não jogou nada, concordo. Pra mim, o Rojas é uma enganação. Uma enganação. Agora. Esse cara me iludiu, hein? Tem que pagar. Esse cara me iludiu. A primeira partida que ele fez contra o América... Foi a única. Foi malandro. Foi a única. Achamos 10. Chegou o 10. Chegou. Agora tem o Fabinho Soldado também falou, gerente. Fala, Sheik. Ele iludiu esse ignorante aí com um chute, pô. Esse jogo ele deu um chute. Não, ele deu um cruzamento de trivela. Você nunca pegou de 3 dedos numa bola? Você era só o papai e mamãe ali, aquele negócio. Se não é o Danilo. Se não é o Danilo consagrar esse corredor aí de Olimpíada, mano. Tá louco, mano. Vamos ouvir o Fabinho Soldado. Não é ouvir. Porque o pessoal tá bravo comigo, porque tem informação na quinta-feira sobre o Fabinho Soldado. O Sônia Abrão também. O Sônia Abrão não, cara. A informação chega, velho. Os caras falam, Benja, fake news. Viu a fake news do Rojas, como é fake news? Tá ali, ó. A informação que eu tenho, Sheik, que o Fabinho Soldado no Corinthians, né, do Flamengo, todo mundo fala que é um cara agradável, simpático e tal. Que no Corinthians o ambiente dele dentro do CT é muito ruim. É ruim com os jogadores, é ruim com o administrativo do clube, com o jurídico do clube, é ruim com vários agentes de jogadores. Inclusive, quando eu dei a informação, eu recebi uma porrada de mensagem, até de cara que eu nem sei quem é. O telefone ligou, foi isso mesmo, que a gente vai lá, ele não responde, ele não fala bom dia, demora 5, 10 dias para responder. Então a informação que eu tinha é essa. Olha, ninguém me desmentiu. E meu telefone não tocou, porque você sabe, Nori, quando a gente dá uma informação, às vezes, que é complicada, o telefone toca. Olha, não é isso, O meu, em relação a isso, não tocou nenhuma. O que tocou é os caras querendo saber, a preocupação do pessoal era como é que eu sabia que o Rojas ia embora. Gente, a preocupação, as pessoas têm que ficar preocupadas comigo. Nós damos a notícia, Nori. Eu não sou a notícia. Clube de futebol, eu, como repórter que eu ainda sou e trabalhei como setorista de clube muitos anos, quando a coisa não tá legal, vaza notícia de tudo quanto é lado. E aí as coisas começam. Quando tá tudo bem, o ambiente é bacana, é muito mais difícil, tá tudo blindado.
O que eu acho que o Corinthians tem que fazer agora tem que ser transparente, cara. Junta todo mundo numa sala, fecha a porta, só os carros. Celular, ninguém entra com celular aqui. A situação nossa é essa. Nós estamos sem grana, tá apertado, não tem fluxo de caixa. Vai ser difícil de pagar, mas a gente vai tentar pagar. Não tem jeito. Explica o negócio, Nori. Às vezes é difícil pagar. Eu gosto do Augusto, tá? Eu gosto do cara. Tô torcendo pra ele dar certo. Mas fala, aí o cara chega. Fechamos o maior patrocínio do universo. Fala muito, esse é o problema. Aí o que acontece? Torcedor do Corinthians. Tinha um vídeo de uma menina uma época. Pô, isso não é nem Corinthians. Jogando dinheiro. Olha, agora o Corinthians tá assim. Isso não é Corinthians. Aí, olha, Lucas Veríssimo, nosso primeiro reforço. O cara vai embora. Mateuzinho, lá no treino do Corinthians. O cara foi embora. Depois pagou 4 milhões de euros por 60%. Aí paga 4 milhões de euros por 60%. Aí tem jogador que não recebe. Aí jogador que vai embora. Aí o Augusto vai lá na Renata Fã e fala, ó, o Rojas tá outro cara, e não sei o quê. Aí você que tá vendo, a gente tá vendo a notícia, fala o quê? Pô, tá um mar de rosa. O Rojas tá bem, tá bonito, quer vender tá essa ideia. O Renato Russo já dizia, né, que fala demais por não ter nada a dizer. Eu acho que esse é um pouco o que acontece com a direção de futebol do Corinthians. Os caras dão entrevista toda hora, falam um monte de coisa, vai falando. Tem que ficar quieto e trabalhar, gente. A situação do Corinthians é essa. Trabalhando em silêncio, arruma as coisas. Não tem, acontece, as empresas têm problemas, às vezes tem dificuldade, pode atrasar aqui e ali. Não é ser criminoso fazer isso. Agora, o Corinthians tem que ser transparente com os jogadores, chamar os caras, só os caras, ninguém mais, falar, ó, gente, a situação do clube é essa, a grana está apertada, nós vamos continuar atrasando, então, mas meu compromisso é pagar para vocês dessa forma. Quem acredita no cara, fica. Quem não acredita, toca a vida, gente, eu acho. Porque, eu repito, é a lei. Não é contrato de jogador de futebol, é a lei. Atrasou 3 meses, pagamento de salário, direito de imagem, fundo de garantia, o cara tem direito de romper o contrato e ir embora. Mas com relação aí ao Fabinho Soldado, Nori, eu vi a entrevista dele quando ele foi apresentado, foi no mesmo dia do português Antônio Oliveira. Foi na parte da manhã e o técnico português foi apresentado na parte da tarde. Eu gostei da postura dele, eu não o conhecia, de fato, porque eu até estava com os 2 pés atrás quando o Corinthians o contratou, porque falavam, ele é o cara do scout do Flamengo. O Flamengo não precisa de scout para contratar jogador, o Flamengo é rico. Então eu falei, porra, não conheço o cara, o Corinthians precisando de um executivo de futebol. Me traz o Fabinho Soldado que ninguém conhece, mas eu me surpreendi positivamente pela forma como ele se pronunciou, pelo entendimento que ele tinha do clube, por conhecer a história do clube. Foi um cara que chegou instruído. Ou se não chegou instruído, ele foi se aprofundar a respeito do clube, entender o que era, enfim. E me surpreendeu positivamente, até pela postura do cara, a forma como ele se colocou dentro daquela entrevista coletiva. Posto isso, é um cara que no dia a dia, o que eu via, não convivo com ele diariamente, mas eu via. Um cara que trabalha quieto, um cara low profile, um cara que na derrota contra o Santos esteve ali no gramado abraçando os jogadores, porque é muito fácil para dirigente de futebol, quando ganha, tá do lado do jogador abraçando e tirando selfie. Quando perde, não. Mas ele estava lá no momento ruim também, na derrota na Vila Belmiro. Então, é um cara que, aparentemente, estava fazendo um bom trabalho. Aí vão falar, mas ele é mal educado com o empresário porque ele liga, o empresário liga e ele não atende. Vai saber se não atende e quem é esse empresário. Sabe por quê, Benjamin? O Corinthians, durante muito tempo, foi um balcão de negócios para empresário. O cara chegava com 1 milhão, Nori, colocava lá no clube, tem 1 milhão, te empresta, tá aqui, 1 milhão pro Corinthians. No dia de pagar, o Corinthians não tinha como pagar o empresário. Fazia o quê? Vai lá na categoria de base, pega 20 desse, pega 15 daquele, pega 30 do outro. Ele não trata, a relação dele não é ruim com empresários, ela é ruim com empresários. Eu sei, mas eu tô colocando isso, Ela é ruim com jogadores, ela é ruim com o administrativo do clube, com o jurídico do clube. Mas você não acha também que o relacionamento está sempre ruim com todo mundo do Corinthians? Era com o Vitor Pereira, era com o Mano Menezes. Ele tirar os caras da zona de conforto, é obrigação de um cara que é executivo de futebol, Benjamin. É obrigação dele. Esses jogadores que lá estão, que acham que são dono de clube, Benjamin, empresários que frequentam o ambiente interno do Corinthians e acham que são dono do clube também, esse cara tá fazendo o dele. Eu não sei, porque ele não colocou champanhe para empresário sentar lá e emprestar 1 milhão pro clube e depois pegar 10? Eu discordo, até porque eu vou não sei, eu não convivo, eu tô falando pelo que eu vejo. Eu vou falar um negócio pra você, você tá se pegando em agentes. Eu vou repetir, quem falou para mim? Agentes, o administrativo do clube, o jurídico do clube, os jogadores do clube. Foi uma pessoa que não tem empatia lá dentro e o clima dele não é bom. E por que o Augusto Melo não coloca aí talvez o negócio na mesa e fala, bacana, quem manda aqui sou eu, dá uma segurada na emoção? Quem bancou a contratação do Fabinho foi o Augusto Melo. Okay. Inclusive,
Nem o Rubão sabia quando o Fabinho foi contratado. Então, ele banca essa contratação. Agora... Então ele tem que fazer o seguinte, com todo respeito, ele acaba com o diretor de futebol dele, pô. Se é ele que manda, ele contrata, ele não fala com o cara que é diretor de futebol dele, dá licença, muito obrigado, você não é mais diretor de futebol, eu faço tudo sozinho. Mas aos poucos ele tem encostado o Rubão como diretor. O poder está sendo dado todo ao Fabinho. Agora... O que não é ruim. Eu vou repetir. Se tivesse que dar o poder para um ou para outro, Rubão ou Fabinho Soldado? Agora eu vou repetir para você. As pessoas têm todo o direito de acreditar em mim ou não. Não, mas não é não acreditar, não acreditar no que você falou. Não, é o pensamento que eu acredito plenamente no que você falou. Você já deu as notícias importantes e é muito bem informado. O que a gente discorda é dos caras acharem que sempre o ambiente está ruim. Sempre tem alguém dizendo que o ambiente no Corinthians é ruim. Era com o Vitor Pereira, sim, era com o Mano, era com o X, era com o Y, agora de novo com o Fabinho Soldado. Mas pode até estar ruim, mas o pode até estar ruim. O Corinthians ele é ruim há muito tempo. Então, mas até pode estar ruim, mas esse ambiente ruim, será que não é pelo fato do Fabinho estar trabalhando, diferente de outros que deixavam acontecer o que bem entendiam dentro do clube? A partir do momento, se a pessoa falasse para mim, são os agentes apenas, eu talvez concordaria. Agora, quando a partir do momento as pessoas falam para mim que o administrativo do clube e o jurídico do clube não aguentam mais o cara, aí eu sou obrigado a pensar diferente. Porque falar que a coisa não anda, não anda. Se estivesse ganhando, classificado, ninguém reclamava de Fabinho Soldado. Você pode ter certeza disso. Futebol é muito assim, né? É verdade que rolou até uma treta bem... Como essa semana aí, essa semana aí deve ter uns problemas políticos da semana para pintar por aí. Mas só com relação ainda à relação dos bastidores. Eu ouvi um papo, Benjamin, que quase deu zebra também a contratação do Coronado. Que o Fabinho Soldado estava tocando junto com o empresário dele e que, em determinado momento, o próprio empresário do Coronado parece que não gostou do que ele ouviu a respeito do Fabinho Soldado aí, a proposta que o Corinthians tinha feito e quase entrou areia no negócio. Procede essa informação? Procede. Você está por dentro? Procede. Pelo empresário do Coronado, o negócio quase vai dar água, assim. Porque o Fabinho teria oferecido, entre tudo, 400 mil reais, não queria mais conversar, não queria nada. E aí tiveram que entrar no negócio aí, porque parece que tinha mais clubes grandes que queriam ele, sim. Eu tô te falando, cara, a relação não é boa. Agora, se você perguntar para mim, Benja, eu não conheço o Fabinho. O Fabinho no Flamengo, todo mundo falava, pô, um cara simpático, um cara agradável e tal. Agora, no Corinthians, a informação que eu tenho é essa. Fala Emerson. Ô, Benja, esse cara simpático do Flamengo aí, em relação ao Fabinho, eu acho que tá tendo uma confusão aí. Fala de novo, Sheik. Essa história de ser um cara simpático no Flamengo, eu acho que tá tendo uma confusão. O Fabinho, sim, é simpático, é um cara educado, um cara legal. O Fabinho no Flamengo é profissional. E o Flamengo é profissional. E o Fabinho do Corinthians é profissional. E ele nunca deixou de ser um cara simpático. Mas é em cima disso que o Mano falou aí, tá? É que tem gente que está acostumado com a várzea, está acostumado com a bagunça. E o cara vem de uma instituição que aí dispensa comentários, né? Aí se a gente começar lá atrás com Bandeira, que organizou tudo, e essa gestão agora com Landim, vencedora de tudo, que inclusive o Fabinho estava lá. E o Fabinho não estava no Flamengo porque ele é apenas um cara simpático, não. Um cara trabalhador. E isso que ele está fazendo no Corinthians. Só que é o seguinte, o que me parece no Corinthians é que tem alguns jogadores que não gostam do negócio sério, quer continuar sem vergonhice. Entendeu? Então chega um cara querendo trabalhar, é um cara sério, que não vai ficar chamando para salinha, para tomar café, para comer biscoito, para comer bolacha. Aí o cara não serve. Aí é um cara ranzinza, um cara que está sem ambiente. Quando, na verdade, o cara está lá para trabalhar, o cara não está lá para fazer amizade. A amizade é consequência. E, ô Benja, me desculpa, o Fabinho é um cara, gente boa pra caramba. No Flamengo, ele é elogiado por todo mundo. E ganhou tudo no Flamengo também. Quer dizer que o Fabinho ganhou tudo. O Fabinho não era gerente de futebol do Flamengo. Ele não era gerente de futebol do Flamengo, mas estava no pacote, estava trabalhando, bem. No pacote. Olha, o que eu tô... Gente, eu não conheço o Fabinho, eu não estou criticando o Fabinho, eu não conheço o Fabinho, nunca falei com ele. Eu estou falando a informação que eu recebi de dentro do Corinthians e que não é de gente de oposição. Pelo contrário, foram várias pessoas lá de dentro. Lá de dentro.
E não é oposição. Tá certo? E, de novo, é aquilo que eu te falo. Quando a gente dá uma informação, às vezes, meio polêmica, telefone toca, nego fala um monte. Pra mim, ninguém ligou falando, olha, não é isso, não é aquilo. Pelo contrário. Só que tem coisa que eu não posso falar mais. Não, tudo bem, Narigudo, quando você deu essa notícia, uma pessoa me ligou e falou assim pra mim, irmão, é porque o cara tá cortando um monte de coisa. O cara não tá permitindo um monte de coisa que era permitido antes. Então, antes, batia, a gente dava porrada em todo mundo que tava lá, porque parecia que era a casa da mãe Joana. Aí chega um cara que impõe limites, aí o cara tá sem ambiente. Depois que você deu essa notícia, uma pessoa me ligou e falou, cara, o Benja não tá errado não, isso tudo é verdade, tem muita gente incomodado com ele aqui dentro. Mas, irmão, o cara tá trabalhando. Olha, que eu recebi de mensagem de cara que eu não sei nem quem é até, falando, pô, obrigado por você ter falado, é isso, é aquilo. Bom, agora o tempo vai mostrar de novo. Eu não sei quem é o Fabinho Soldado, eu nunca vi ele, eu não vou criticar. Eu não vou criticar o cara. O que o Sheik está falando, ele pode estar incomodando algumas situações que estão estabelecidas lá. Tirando os caras de uma certa zona o administrativo e o jurídico do clube? Inclusive, porque eles fazem parte desse processo. O que o Sheik falou é importante. Sim, se é com a gente, eu concordo com vocês. Mas agora, você não sabe qual é a relação do agente com o cara do administrativo. Às vezes o agente tem uma facilidade com o cara do administrativo que não deveria ter. Mas, gente, essa gestão entrou agora. Não tem nem como ter criado uma relação de ter alguma facilidade ou não, o jurídico ou administrativo. Os caras entraram agora. Mas o Fabinho também. O Fabinho ficou menos tempo ainda. E a pessoa, os caras falaram pra mim que estão abismados. Mas, por exemplo, com relação ao jurídico, Nori, pode ter tido alguma rusga, Benja, com relação a esse processo aí de inscrição de jogadores. O Corinthians dependendo logo de chegada de documentação para poder colocar no bid, jogadores estarem aptos a jogar. Enfim, tudo isso pode ser uma cobrança dele perante alguém lá do jurídico ou da parte administrativa que gerou um certo incômodo. Mas aí que tá. O cara que chega mexendo no vespeiro, Benjamin, muitas vezes incomoda. Ô, mano, fala, e o Fabinho... Se eu pudesse mandar esse recado para o Fabinho tem que tomar muito cuidado com esse profissionalismo dele. E ele incomodando tanto, ele tem que tomar cuidado com quem ele vai bater de frente. Porque dependendo, ele pode perder o emprego dele. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Corinthians BR para não perder nada. O meio-campista Matias Rojas não retornará ao Corinthians, anunciou o presidente do clube, Augusto Melo. O jogador disse ao clube na última quarta-feira que deseja rescindir o contrato por conta de dívidas. Na entrevista pós-jogo com o Santo André neste sábado, Melo admitiu que o Corinthians deve mais de 8 milhões de reais ao jogador após ser emprestado em meados do ano passado. A mesma dívida gerou uma disputa semelhante no início deste ano, mas Rojas aceitou um acordo com a diretoria que assumiu o clube dias antes. O pagamento atrasou novamente. Desta vez o jogador não retornará. Fiel, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vai Corinthians!